Fala rapaziada, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz quando a gente precisa colocar mais de uma condição, né? E muitas vezes você vai precisar de ações e condições compostas, né? Você vai precisar de fazer mais do que uma ação no mesmo passo, ou você vai precisar ter mais de uma condição no mesmo passo, tá? Então eu vou criar aqui uma nova macro, tá? Deixa eu selecionar aqui o perfil aqui, que eu já sei que é o 6 que tá on. Eu vou botar o nome aqui ações e condições compostas, tá? Vou botar aqui para salvar e bora começar. Eu vou começar com uma ação simples e com as condições compostas, tá? Em alguns casos eu não quero que assim que faça uma ação apenas quando aparecer a estrela. é, em jogos, em situações reais, às vezes você vai precisar mais de uma condição. Então, assim, é para puxar a BM ou usar uma skill quando for aquele boss e ele tiver com HPX. Então, assim, às vezes precisa de duas condições para que você execute aquela ação. Então, a gente vai simular isso aqui no Playground, né? Você já sabe que o Playground, quem não sabe, olha os vídeos anteriores que lá eu explico o que é o Playground. Vamos começar aqui adicionando uma nova ação, tá? Um clique simples e eu vou botar aqui para coletar a moeda. Então, assim, eu vou dizer aqui que eu só quero coletar a moeda quando duas condições forem satisfeitas. Então, quando a estrela estiver aqui no meio e quando aqui for verde. Então, quando a estrela estiver aqui no meio e aqui for verde, eu quero que ele fique coletando aqui as moedas. Tá? Se não tiver duas condições, ele não é para clicar aqui. Tá? Então, eu confirmo aqui, eu vou pular, vou botar a condição e eu vou botar a primeira condição. Vou adicionar aqui a aparência da imagem. Deixa eu pegar aqui a imagem da estrela. Tá? Só que eu Só que deixa eu ir lá no emulador, que o emulador bloqueou a tela. Deixa eu desbloquear a tela, pronto. Só que eu não quero naquela posição, né? Eu disse que queria quando ela estivesse aqui no meio. Então eu capturei a imagem aqui, mas eu quero que ele só clique se ela estiver no meio aqui. Então ela capturou a imagem ali, mas eu quero que ela só dê OK se for aqui nessa região. Deixa eu ver se tá pegando, tá pegando toda a área verdinha lá. Deixa eu confirmar aqui, beleza. Mas eu não, aqui só tem uma condição. Então aqui, se eu não colocar outra condição, sempre que a estrela estiver aqui no meio, ele vai ficar coletando. E eu não quero isso. Eu quero que ele esteja aqui com a estrela no meio e aqui esteja verde. Então o que é que eu faço? Aqui, ó, tem um botãozinho maisinho aqui. Eu já adicionei uma condição e eu adiciono aqui mais uma nova condição. Agora a aparência por cor, tá? Eu vou clicando aqui até ficar verde. Já ficou. Deixa eu marcar aqui. Pronto. Aí aqui, ó, tem um detalhe importante. Eu tenho agora as duas condições, tá? Eu quero que a ação só seja satisfeita quando essas duas condições estiverem juntas. Então, o que é que tem que ser aqui? Tudo verdadeiro, tá? A opção aqui tem que ser tudo verdadeiro. Então, assim, quando tudo aqui for igual, for bater o que as condições forem idênticas ao que tiver na tela, essa ação aqui vai acontecer. Tá? Se eu quiser que a ação aconteça com uma ou outra condição dessa aqui, ou o verde está na tela, ou a estrela está no meio, então eu clico aqui para qualquer verdadeira. Tá? Então, esse aqui tem essa opção aqui de e ou, né? Esse aqui é ou uma ou outra, tá? E aqui não, aqui tem que ser uma e a outra ser verdadeira. Eu vou começar com essa aqui verdadeira, vou salvar. Vamos botar lá para executar para vocês verem como é que se comporta. Deixa eu fechar aqui. Lembrando que sempre ele para na macro anterior, né? A macro que eu quero é a que eu acabei de criar, que é aqui de cima. Vou apertar play aqui e agora eu vou lá no Playground para a gente ver lá como é que ele fica. Ó.
quando não está clicando na moeda, ele só é para clicar na moeda quando a estrela estiver no meio e a cor estiver verde. Ficou verde, mas não está no meio. Pronto. Agora é para pronto, ó, começou a coletar. Ó. Bateu a condição, não bateu mais a condição, parou de coletar. Tá? Então bora, deixa eu voltar lá. Vamos voltar aqui, deixa eu dar stop. Agora vamos testar outra condição, tá? Que é a que eu falei. Eu quero agora que a condição seja satisfeita quando uma ou outra for verdadeira. Então, tanto faz. Ou a estrela no meio, ou a cor. Bloqueou novamente lá, deixa eu desbloquear. Pronto, deixa eu voltar aqui. Pronto, eu quero que ou se a estrela estiver aqui no meio, ou se aqui tiver verde, é para ele coletar. E eu vou aqui aumentar aqui editar aqui o estilo do clique. E eu vou botar aqui que é para ele clicar. Repetir aqui x vezes aqui. Deixa eu botar aqui. Botar 10 vezes aqui. Em 1,5 segundo, que é para ele clicar várias vezes aqui. Deixa eu salvar. Fechar. Agora ele já está lá na. Que foi a última a ser executada. Deixa eu ir lá. Vamos ver agora. Veja ó, que agora ó, não está verde aqui, mas está no meio. Ó, então ele fica clicando. Agora ficou verde aqui e não está no meio. Ó, ele continua clicando. Ó. É exatamente o que a gente quer. Agora, como não atende nenhuma das duas, ele não clica. Ó. Voltou a ficar verde é para ele clicar. Agora ele para porque nenhuma das duas não foi atendida. Tá? Então tá do jeito que a gente quer. Deixa eu voltar lá para agora eu mostrar agora o outro tipo ainda. Vai ter ainda situações. Vai ter ainda situações que você vai querer uma que seja fixa e que pode ser outras fixas, entendeu? Então assim, deixa eu apagar essa cor aqui. Então eu vou dizer que essa daqui, que é a da estrela, vai ser a fixa. Sempre que a estrela estiver aqui no meio, eu quero que outras condições sejam atendidas. Então, assim, se a estrela estiver aqui no meio e se for verde ou se for o número 7, eu quero que ele clique. Então, como é que a gente faz isso? Eu começo aqui colocando essa condição e aí eu venho aqui e clico em novo grupo. Tá? Eu boto aqui novo grupo, nova condição, aparência de cor. Vou selecionar de novo aqui o verde, vou confirmar. Ó, veja que agora ele apareceu agora dois rótulos. Aqui está tudo verdadeiro e aqui ele está qualquer verdadeiro. Eu posso também trocar aqui para tudo verdadeiro, mas eu vou deixar qualquer verdadeiro. Então aqui eu quero que quando a estrela estiver no meio e se for a cor verde, ele faça ação. E também se aqui for o número 7. Ó. Deixa eu ir pegando aqui até virar o 7. Pronto, já pegou o 7 ali, detectar, usar. Vou botar contém mesmo dessa vez, tá? Deixa eu salvar. Pronto. Então, qual é a lógica aqui, ó? Se a travou novamente, deixa eu ir lá no emulador para destravar a tela, voltar aqui. Então, qual é a regra agora? A regra é, se a estrela estiver no meio e aqui for verde ou aqui for 7, ele coleta, tá? Então, assim, tem que estar com a estrela no meio e uma dessas duas condições tem que acontecer, que é o que eu estou dizendo aqui, tá? Se eu colocasse aqui tudo verdadeiro, então ele só é para atender quando o quê? Quando a estrela estiver no meio, aqui for 7, aqui for verde. Então, quando eu boto aqui qualquer, então aqui, sempre vai ter que ter a estrela no meio. Mas eu posso clicar aqui se for 7 ou se for verde. Estou sendo bem repetitivo, que é para a galera entender como é que funciona essa regra aqui das condições aqui compostas. Eu vou salvar aqui, deixa eu fechar e botar para executar para vocês verem como é que vai funcionar lá, tá? Deixa eu voltar lá para coisa, então pronto.
Não coleta, ele tem que esperar a estrela estar no meio, né? Pronto, a estrela está no meio, ó, e está com 7, ó. Então pronto, uma condição está sendo atendida, aí começou a coletar. Ó, a estrela saiu do meio, então pronto, já não é mais para coletar. Voltou para o meio, mas nenhuma das condições lá é satisfeita, ó. Nem é 7, nem é verde, ó. Ficou verde. Pronto, ele está fazendo exatamente o que a gente quer, entendeu? Saiu de novo, ó. Agora está 7 lá, mas não está no meio. Voltou para o meio e está verde, é para coletar. Pronto, deixa eu voltar para lá. Deixa eu dar um stop. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Se gostou também, deixa o joinha, compartilha com a guilda. Espero que tenha explicado aí como é que funciona essa regra aqui das condições compostas, tá legal? Abraço.